Bom, pessoal, então sejam todos bem-vindos aí a mais uma live aqui do nosso canal de fotografias, né? E hoje o tema será edição de imagens. E eu vou fazer uma edição muito fera aí com vocês, tá? Essa edição, pessoal, eu já tenho ela aqui no meu canal, tá? Só que eu tenho uma versão que o Photoshop está em inglês. E vira e mexe aparece uma galera aí, né, reclamando que o Photoshop está em inglês e tal. E eu costumo dizer aí que o Photoshop, estando em inglês, é mais fácil encontrar material, né? Na gringa, né? Material em inglês. Mas daí também você vai encontrar tutoriais em inglês e acaba também dificultando. A Adobe, quando você compra o Photoshop, já vem em português, né? Para você passar ele para inglês, tem que fazer uma manobra, tem que entrar no diretório raiz, tem que apagar a tradução, para daí você ter ele em português. Então vamos pegar aí em português mesmo, né? Eu vou fazer aí eu vou refazer aí, né? Todos os meus tutoriais de Photoshop que estão em inglês, eu vou passar tudo para português. Então tem mais alguns ainda que eu também vou fazer em live, né? E com o tempo eu vou passando tudo aí pro Photoshop em português para ficar mais fácil para a galera, tá bom? E pessoal, antes de nós começarmos aí a nossa live, como de costume, deixem o like aí no vídeo, por favor, tá? Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, que é muito importante. Se não ativar o sino, o YouTube não avisa quando tem conteúdo novo, tá bom? E comentem à vontade aí, tá? No link, ó, na descrição do vídeo tem um link para você. Aliás, tem dois links, né? Um para baixar o meu PDF, né? O meu e-book de fotografia descomplicada. O meu pack de presets, o Innocence Pack para Lightroom. E eu deixei um terceiro link hoje, pessoal, que é do meu curso, tá? Quem quiser conhecer aí o meu curso de fotografia, as matrículas não estão abertas agora, mas dá para entrar lá no site e conhecer o conteúdo, tá? E dito isso, vamos então aí à nossa aula de hoje, né? Então, como eu disse, a edição de hoje, ela já tem um vídeo antigo no canal, porém, como está em inglês, eu resolvi fazer em português. Então, eu vou fazer aí um passo a passo, tá? Vai ser ao vivo. Nós vamos ali para a tela do computador, né? Vou abrir o meu Photoshop ali, na verdade já está aberto. E aí nós vamos aí passo a passo toda essa edição. Na versão antiga, que está em inglês, era uma versão mais antiga do Photoshop também. E tinha uma ferramenta no Photoshop que não tem mais, né? Na verdade, a ferramenta tem, mas um preset que já vinha por padrão no Photoshop, ele não vem mais. Então também muita gente reclama desse tutorial, que quando chega nessa parte, a pessoa fica enroscada, porque não vai lá, abre as opções e não encontra mais aquela opção que existia no Photoshop antigo. Então, nesta versão também eu vou ensinar a fazer essa nova etapa, né? Não pegar algo que já estava pronto do Photoshop, mas fazer. A hora que chegar nessa etapa eu vou comentar com vocês, tá? Então também, né, além de usar o Photoshop em português, também é uma atualização do método de edição, tá bom? E nós vamos então para a tela lá do computador, tá? E aí nós vamos fazer aí o passo a passo, tá bom? Então nós vamos abrir a imagem, né, da edição. Eu venho aqui em Arquivo, Abrir. Aí vocês vão aí na pasta que vocês salvaram, né? Como eu disse, o link está na descrição. Você clica no link e baixa a imagem. Quem já está cadastrado na minha lista, já recebeu aí o link, né, para baixar a imagem direto. Quem não está cadastrado, tem o link aí na descrição. Você entra, faz o seu cadastro e aí você vai acessar o diretório onde está um arquivo chamado edlive01dng. E é esse arquivo que você vai baixar do diretório, tá? Tem outros arquivos lá também, se quiser baixar, fique à vontade, tá? Então você vai baixar esse arquivo e vai salvar em uma pasta e vai abrir aí
no seu Photoshop, tá? Por que o arquivo está em DNG? DNG, pessoal, é um RAW da Adobe. É como se fosse um RAW. O que acontece? O RAW ele é proprietário de cada marca, né? Por exemplo, o RAW da Canon é .cr2, o RAW da Nikon é .nef e assim por diante. Então a Adobe ela também criou aí o seu arquivo RAW, né? E é o arquivo que é .dng, tá? Ele tem as mesmas características do RAW. Só que é claro, nenhuma câmera gera o DNG, então você converte o RAW para DNG dentro do Lightroom. E eu converti aqui para DNG, tá? Para deixar aí para vocês o DNG. E o DNG no Photoshop ele vai abrir como se fosse um RAW. Então o que acontece? Quando você clica em abrir, ele não vai abrir direto dentro do palco do Photoshop. Primeiro ele precisa passar pelo Adobe Camera Raw, que é um plugin, né, da Adobe mesmo, que está dentro do Photoshop. E esse Adobe Camera Raw, ele tem o engine, né, o motor do Lightroom, tá? Ele trabalha de forma muito semelhante, ele tem os mesmos comandos, os mesmos controles, então ele é muito parecido aí com o Lightroom, tá? Ele só não tem a produtividade do Lightroom, tá? Ele não é tão eficiente na velocidade de edição como o Lightroom. O Lightroom é mais intuitivo, tem uma interface mais amigável, né? E por isso ele é o Lightroom, né? Senão ele não teria lógica ter o Lightroom, tá? Mas eu vou abrir aqui e vocês vão ver que é muito parecido, tá? Tem os mesmos comandos aí do Lightroom, tá bom? Então eu vou aqui clicar em abrir. E vamos abrir aí o nosso arquivo. E aqui está aberto o Adobe Camera Raw, tá? Aqui no Camera Raw nós vamos fazer a edição básica do RAW, tá? No caso DNG. Essa edição básica aqui, pessoal, eu não peso muito, tá? O que eu gosto de fazer aqui, como o RAW, né, ou no caso aqui o DNG, ele é um arquivo que guarda muitas informações da imagem, e muitas dessas informações não estão visíveis, porque ele é um arquivo de dados, então eu gosto de extrair dele o máximo de alcance dinâmico, ou seja, o máximo entre a luz e a sombra, a parte mais clara e mais escura da imagem. Então aqui no Camera Raw eu faço essa extração, às vezes eu corrijo o balanço de branco, se estiver errado, tá? E faço ali dou um tratamentinho de leve no ruído, se for o caso, né? Essa imagem aqui ela foi feita com uma D7000 em ISO 400, então se der um zoom vai apresentar um pouquinho de ruído, então eu dou ali também um tratamentinho no ruído. Então coisa básica aqui, tá? E depois a gente abre ela no Photoshop, tá bom? Então, olha só, eu vou trabalhar aqui os realces, tá, pessoal? Realces são as altas luzes, tá? Eu vou descer aqui o comando dos realces para a esquerda, vou descer tudo, tá? Para descer aqui os pontos de altas luzes da imagem, tá? Trazer aí bem para dentro da imagem mesmo as informações. E vou abrir as sombras ao máximo, tá? Abrindo as sombras nos locais mais escuros da imagem, eu recupero informações, né, onde se perderam ali por falta de luz, tá? Tipo aqui dentro do vestido, né, algumas regiões do preto. Então eu faço essa abertura aí de sombras. Essa abertura de sombras também gera um pouquinho de ruído, tá? Por isso eu faço também o tratamento de ruído depois, tá bom? Os pretos aqui eu vou subir só um pouquinho, tá? E os brancos também eu vou descer um pouco aqui, algo em torno aí de menos 30, menos 25, aí mais 25, tá de bom tamanho, tá? A saturação também eu vou mexer, eu vou deixar com menos 20 de saturação, por quê? Porque eu quero uma imagem opaca, eu não quero uma imagem contrastada aqui, porque eu vou trabalhar o contraste lá dentro do Photoshop mesmo, tá? Então eu quero aqui uma imagem bem neutra, o mais neutra possível, tá bom? E aí eu vou descer aqui, né? Eu vou aqui em detalhe, e aí eu vou aqui, ele já está em default, né? 40 de nitidez e 25 de redução de ruído de cores, e eu vou colocar aqui
Deixa eu dar um zoom na imagem para me ver aqui. Tá com bastante ruído porque eu abri a sombra, tá? Então eu vou colocar aqui 30 de redução de ruído. E olha só, tem uma suavizada bem boa aí na imagem, tá? Vamos reduzir aqui. E agora eu vou clicar em abrir e a nossa imagem será aberta no Photoshop. Agora, olha só um detalhe que vai acontecer aqui. O Photoshop está dizendo para mim que o perfil não corresponde ao incorporado. Por que que isso acontece? Se você estivesse abrindo um JPEG, onde o perfil incorporado fosse o sRGB, não aconteceria isso, não daria essa imagem. Como o DNG ele não pega o perfil sRGB, ele pega o Adobe RGB, porque ele é da Adobe, quando você vai exportar no Lightroom, quando você seleciona o DNG, a opção sRGB some, você só tem a opção Adobe RGB. Então ele só pega esse perfil. Então como ele tem esse perfil no arquivo, e eu estou abrindo no Photoshop, e o meu computador, a minha placa de vídeo e monitor estão configurados para sRGB, ele dá um conflito entre o Adobe RGB e o sRGB. E aí ele abre essa janela e pergunta o que eu quero fazer. E eu vou deixar aqui selecionado, descartar o perfil incorporado, que é no caso o Adobe RGB, e aí nós vamos trabalhar com o perfil ativo, que é o sRGB, tá bom? Então eu vou dar um OK, e aí a imagem está aberta aqui no Photoshop, tá bom? Feito isso, nós vamos começar então a edição aqui no Photoshop em si, né? O que acontece? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar as distrações. Tem algumas coisas aqui que me incomodam nessa imagem, tá? Se vocês observarem, eu tenho aqui um poste bem na extrema esquerda aqui. Tem até uma plaquinha pregada no poste de alguma coisa. E eu tenho aqui o que é, eu não sei se é um poste ou é uma árvore que cresceu um pouco fora do barranco aqui, que também está chamando um pouco a atenção. Então eu vou remover esses dois desvios de atenção aí da imagem, tá? Eu vou pressionar o Ctrl J, vou duplicar, né, o meu plano de fundo e vou trabalhar nessa camada que foi criada. Eu vou selecionar a ferramenta Patch Tool. Pessoal, olha só. Eu estou com o meu Photoshop aqui na opção de fotografia, tá? Se você for aí do seu Photoshop em janela e área de trabalho, você vai ver que tem várias opções. Pode ser que o seu Photoshop esteja no Essentials, tá? Essenciais aqui, que é a tradução que não é muito legal, mas é Essentials, que é o padrão. E aí, ele vai estar diferente aqui, ó. Você segura clicado em cima do patch e abre a janela, tá? Só que como eu deixo aqui a minha área de trabalho como fotografia, e eu aconselho vocês a deixarem como fotografia, porque aqui o Photoshop já fica otimizado para fotografia, então o meu Patch Tool e os band-aids aqui, eles já ficam separados. Então eu vou clicar em cima do Patch Tool, tá? Eu vou dar um clique e arrastar, vou fazer um contorno em volta desse poste, tá? E vou arrastar para fora aqui, ó. Eu clico em cima e arrasto a seleção e aí ele apaga o poste para mim, tá? E vou fazer o mesmo aqui. Vou selecionar, solto, né, para ele fechar, clico seguro e arrasto para fora. E olha só, apaguei as duas distrações aí da imagem, tá? Feito isso, eu vou pressionar Ctrl E para juntar essas duas camadas. Então pressionei Ctrl E e as duas camadas estão juntas. Agora eu vou trabalhar as cores para fazer aquelas cores, né, que vocês viram aí na thumb do vídeo, né? Tem lá as duas imagens e nós vamos aí trabalhar as cores dessa imagem, tá? Então olha só, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma camada de ajuste, tá? Como que eu faço isso? Eu tenho aqui já os meus ajustes, tá?
aqui numa aba em cima. Quando eu estou aqui na janela, na área de trabalho, fotografia, já aparece isso aqui para mim. Ou eu posso também vir aqui embaixo na opção de camadas de preenchimento, e eu também tenho aqui as opções, tá? Então eu vou criar aqui primeiro uma camada de preenchimento, de ajuste degradê, tá? Um mapa degradê. Eu vou dar um clique aqui em cima. É criado aqui uma camada degradê, só que eu não quero essa camada não quero essa camada preto e branco, tá? Eu quero essa camada colorida, né? Vai ser com as cores aí que vão definir essa edição, tá? As cores mestres dessa edição. Então eu vou dar um clique aqui em cima. E vou agora fazer para vocês o que eu comentei no começo do vídeo, que foi retirado do Photoshop. Então aqui nessa janela existia uma pré-definição que eu usava nessa edição. E essa pré-definição, nas versões atuais do Photoshop, ela foi retirada. Então não existe mais. Eu usava uma pré-definição chamada Cobre ou Cooper. E não existe mais. Ó, as pré-definições agora estão mais básicas. Foi retirada muita pré-definição aí do Photoshop. Então nós vamos ter que criar essa opção. Então no tutorial antigo chegava nessa parte aqui, o pessoal procurava a pré-definição, não achava, ficava travado. Então agora nós vamos criar aí essa pré-definição, tá bom? Aqui embaixo nós temos a escala, onde está representado aqui o nosso degradê, tá? O nosso gradiente. Aqui nessa escala nós temos na parte de cima um indicador e na parte de baixo outro. O de cima ele indica a transparência da cor, e o de baixo indica a cor em si. Nós vamos usar o de baixo. Nós vamos dar um clique, e aí você vai notar que aqui embaixo apareceu a cor predominante. Nós vamos dar um clique em cima da cor, e agora nós precisamos algo próximo do cobre aqui, tá? Você pode procurar dessa forma, mas eu vou passar o código hexadecimal da cor, tá? Já para não perder tempo, tá bom? Então você faz uma seleção aqui onde você insere o código, né, hexadecimal, e aí você vai digitar o seguinte: A9533 novamente. E é esse o código, tá? A9533A. E aí você vai selecionar esse código e pressionar Ctrl C para copiar o código, tá? Você dá aí um OK. E você vem na outra extremidade, onde está em branco, e também dá um clique no indicador de cor. Clica em cima do branco e cola o código hexadecimal, Ctrl V. E aí você tem um preenchimento completo, mas não vai ficar assim, tá bom? Você dá um OK. Aqui no meio você tem um indicador. Esse indicador é um indicador deslizante aqui, para você deslizar a barra, né? No caso de fazer um degradê. A gente deixa ele em 50 mesmo, na localização, né? E se você abaixar um pouquinho o mouse, você vai ver que ele se torna uma mãozinha com um dedo apontando. Você dá um clique e olha só, ele cria mais um indicador de cor. E ele já vem com a última cor selecionada. Então você não precisa mexer na cor aqui, porque é essa que vamos usar no meio, tá? Se você vir aqui em 1/4, você vai ver que tem também um indicador aqui de seleção, né? Onde você desliza, um indicador deslizante. Um pouquinho mais para baixo, o mouse vira uma mãozinha e você dá um clique. Aqui nós vamos alterar a cor, tá? Você clica em cima da cor e agora você vai inserir o seguinte código: F19F87, tá bom? Vai selecionar tudo novamente, copiar com Ctrl C e dar um OK. E agora, mais ou menos aqui em 3/4, você dá mais um clique. E aí ele já cola também a última cor, que foi essa que a gente copiou, tá? Feito isso, nós temos aí o nosso efeito cobre pronto. Agora nós vamos fazer o seguinte:
Onde tem aqui nome, nós vamos escrever aqui cobre e vamos clicar em novo. Dessa forma, nós salvamos aqui esse nosso efeito gradiente. E quando formos usar aí novamente, é só clicar em cima do efeito que ele já aplica e não vamos precisar fazer aí todo o processo novamente, tá bom? Vai facilitar muito aí o nosso processo de edição, tá bom? Agora é só clicar em OK e vamos fechar essa janela. Bom, feito esse efeito cobre, né, que é o que, como eu disse, não tem nessas versões novas aí do Photoshop, nós vamos agora vamos colocar essa camada em modo de mesclagem, tá? Vamos inserir um modo de mesclagem nela para que ela seja mesclada com o nosso plano de fundo, que é a nossa imagem original, tá bom? Então você vem aqui nos modos de mesclagem, né? Blending Modes aí no caso do Photoshop em inglês, clica em cima e agora você vai adicionar o modo Matiz. E olha só o que vai acontecer com a nossa imagem. Nós temos aí as cores, né, predominantes da imagem. Já conseguimos a coloração, que será aí a cor real da imagem. Real não, né? A cor que será o resultado da imagem. Tá? A cor real é o verde e o azul, né? Esse é o resultado, a cor resultante do nosso trabalho. Tá? Só que ainda não está pronta a imagem. Tá? Isso aqui é só o começo. Agora nós vamos dar mais vida, nós vamos dar mais contraste, mais brilho a essa imagem. Tá? Então olha só, o próximo passo agora é criar uma layer de ajuste de cores seletivas. Então você vem aqui na opção cor seletiva, tá? É a segunda aqui, do fim para o começo, né? Clica em cima e vai abrir a janela de cores seletivas. Aqui nós temos as cores que nós podemos trabalhar. Nessa imagem nós vamos trabalhar os vermelhos, tá? Poderia até trabalhar os amarelos também, mas vamos a princípio trabalhar os vermelhos. Aqui nos vermelhos nós temos aí o ciano, magenta, amarelo e preto dentro do vermelho, tá? Nós vamos fazer o seguinte, o vermelho, se eu trazer ele totalmente para a esquerda, ó, ele vai deixando mais vivo o vermelho do vestido, da vegetação também. Se eu levo ele para a direita, né, para o lado positivo, ele vai dando um aspecto mais ferrugem na imagem, né, mais denso. E nós vamos trabalhar um pouco mais denso mesmo, com esse aspecto. Eu vou deixar aqui em 30 e vou trabalhar um pouquinho o magenta. O magenta também, ó, ele consegue trabalhar aí a cor, ele deixa mais amarelo e mais avermelhado, tá? Aqui eu vou trabalhar pouco, vou colocar aí mais 10 na seleção, tá? Eu poderia trabalhar os amarelos? Poderia. Olha só que legal também que dá o efeito amarelo, ó. Ele deixa mais denso ou ele deixa mais claro. E a força do amarelo está aqui no magenta, olha só. Ele deixa bem mais mostarda, né? Ou bem mais vermelho. Mas no caso aqui eu não vou trabalhar o amarelo. Mas vocês podem aí, quando estiverem editando as imagens de vocês, podem testar aí, tá? O amarelo, o verde, né? É que aqui eu tirei todo o verde da imagem. Mas quando você está trabalhando uma imagem verde, você pode trabalhar aqui, ó, o verde também. Tá? Nessa aqui não vai aparecer, porque no caso eu já tirei aí todo verde, né? Mas enfim, na imagem de vocês, quando vocês forem editar, nos ensaios de vocês, vocês testam aí várias opções, tá bom? Feito isso, eu fecho aqui a minha janela de propriedades, tá? E agora eu vou criar um ajuste de níveis. Eu quero ajustar os níveis dessa imagem, tá? Então eu vou aqui na segunda opção, de cima para baixo, né, do começo para o fim, e essa opção é níveis. Vou dar um clique e aí vai abrir aqui a minha janela de níveis. Níveis é o espaço entre
a região mais escura e mais clara da imagem. Então aqui no meu indicador aqui, tá? No meu histograma, está me indicando que eu tenho aqui, ó, na minha direita, um espaço onde eu posso explorar aqui as altas luzes. Então eu clico em cima e deslizo um pouco aqui para até o começo da informação aqui, tá? Um pouquinho para a esquerda. E aqui na minha direita também eu posso clicar e trazer um pouco para dentro até o começo da informação do histograma, tá bom? E eu vou trabalhar um pouco os meios tons aqui. Nos meios tons eu vou escurecer um pouco a imagem, tá? Os meios tons da imagem. E aí para mim ficou legal aqui, ó, 0,90 nos meios tons, tá? Bom, feito isso eu fecho essa janela. Vamos ver se ficou alguma diferença, ó. Clicar em antes e depois, deu uma diferença boa aí de contraste, né, pessoal? Depois no final nós vamos fazer um antes e depois completo aí, tá bom? Agora, o que acontece? Eu quero colocar uma vinheta nessa imagem, mas eu não quero pôr uma vinheta qualquer, aquela vinheta que simplesmente coloca uma sombra nas extremidades da imagem. Eu não quero essa vinheta, eu quero uma vinheta mais difusa, né? Uma vinheta fundida aí com a imagem, tá? E como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu vou me certificar de que o meu foreground e background esteja em preto e branco, tá? O foreground e background é essa opção aqui no canto, na barra de ferramentas que fica no lado esquerdo, tá? Aqui eu tenho um quadradinho preto e um quadradinho branco. Se eu pressionar aqui o X, eu inverto. Ó. Se por acaso o de vocês estiver com alguma cor, por exemplo, ó, coloquei um vermelho ali. Se tiver com alguma cor, você pressiona D e ele reseta. Se o branco estiver em cima, você pressiona X e ele alterna. Então, certifique-se de que o preto está em cima, tá? Porque nós vamos criar agora uma vinheta em preto. Se você deixar o branco em cima, ele cria em branco, tá? Depois dá para inverter, mas o processo já é um pouquinho mais difícil do que já deixar pronto aqui. Não é difícil, é menos prático, né? Se deixar pronto aqui é mais prático. Então agora, com o preto selecionado em cima ali, você vem aqui, né, embaixo no menu inferior direito, clica em criar nova camada de preenchimento e agora você seleciona a opção degradê. E aí vai abrir o nosso preenchimento gradiente, né, ou degradê. Você vai clicar aqui em estilo, onde está linear, e vai trocar por radial. E ele vai criar um degradê radial. Agora nós vamos inverter esse degradê, tá? Eu venho aqui em reverter. Na verdade deveria ser inverter, mas na tradução acho que deu uma perdida aqui. Eu clico em reverter e ele inverte, né? O que estava dentro passou para fora e o que estava fora passou para dentro, que no caso é a transparência. Eu vou aumentar a minha escala aqui para 160%. E agora eu vou dar um clique dentro da imagem e vou arrastar o meu degradê bem em cima da modelo, tá? Olha só, pessoal, uma coisa que a galera confunde. Se essa janela de preenchimento gradiente estiver fechada, eu vou dar um OK aqui. E eu clicar aqui, não arrasta, ó. A imagem não arrasta, tá bom? Ela fica travada. Eu tenho que dar 2 cliques, abrir aqui o preenchimento gradiente e aí sim ela se move. Com essa janela fechada ela não se move, tá bom? Vou dar um OK. E agora eu também vou adicionar aqui a essa layer um modo de mesclagem, tá bom? Então eu venho aqui onde está em normal o meu blending mode, né, o modo de mesclagem, e agora eu vou selecionar luz indireta e vou dar um clique e olha só o que aconteceu com a minha vinheta. Olha só, eu tenho a minha vinheta, tá? Eu estou habilitando, desabilitando a visualização, só que ela não é só uma vinheta de sombra, né? Ela é uma vinheta que ela está aí fundida
no fundo, na imagem em si, né? Fica bem mais bonito do que uma vinheta apenas de sombra, tá? Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima aqui, ó, do meu mapa degradê, bem em cima aqui da máscara, tá? Eu vou selecionar o meu pincel, tá? O meu pincel tem que estar com o preto em cima, porque eu vou revelar o efeito que está escondido pela máscara. Na verdade, eu vou apagar o efeito que está sendo mostrado pela máscara, né? Revelaria se fosse o inverso, máscara preta e pincel branco. Como é máscara branca e pincel preto, eu vou apagar o efeito. Eu vou deixar a opacidade do meu pincel aqui em 10%, tá? No caso já estava ali, mas o ideal é 10% aqui nessa situação, tá? E eu vou tirar um pouquinho do excesso de vermelho que está nessa imagem. Então eu vou passar aqui, ó, o meu pincel em cima dessa vegetação vermelha. Ele vai dar aí um tom um pouco alaranjado na vegetação. Vou passar aqui também, tá? Só não vou passar em cima da modelo, porque senão vai tirar a cor do vestido, tá bom? Aqui eu posso passar mais uma vez. E aí eu dou esse aspecto mais, não tão vermelho, né, mais alaranjado aí na vegetação, tá bom? Bom, teoricamente essa imagem estaria pronta, tá? Mas eu vou fazer um passo extra nessa edição, que é para complementar aí para vocês. Eu vou fazer aí um efeito mate, né? Mate, não sei como que se pronuncia isso em português. Você pode deixar com ou sem o efeito, mas é um efeito um tanto interessante, tá bom? Para criar esse efeito, como é que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma layer de ajuste de curvas, tá bom? Então nós vamos aqui também na aba Ajustes, aqui em cima, né, no nosso menu, e vamos selecionar a terceira opção aqui, de cima para baixo, que é criar uma camada de ajuste de curvas, tá bom? Então eu vou criar aqui um ajuste de curvas, vou deixar a pré-definição padrão, tá? RGB. E agora eu vou fazer a famosa curva em S, a curva de contraste, tá? Essa curva ela é muito usada aqui nessa ferramenta para dar um pouco de contraste para a imagem, só que nós não vamos trabalhar apenas o contraste, tá? Então como é que eu faço a curva em S? Eu venho aqui mais ou menos 3/4 da curva, né? No caso aqui da linha, eu dou um clique e arrasto levemente para cima. Eu venho aqui em 1/4 mais ou menos, dou um clique e arrasto levemente para baixo. Ele cria um certo contraste. Olha só, eu vou tirar a visualização e clicar a visualização. Olha o contraste que deu, tá? Quanto mais eu forçar a curva, maior vai ficar o contraste. Mas não é isso que nos interessa. O que nos interessa vem agora. Agora eu clico aqui embaixo, ó, eu passo o mouse em cima do extremo aqui da minha linha, ele vira uma flecha assim para os 4 lados, né? Eu dou um clique aqui em cima e vou levantando esse efeito. E olha o que acontece na imagem. Fica uma imagem meio mate, né? Meio fosca, né? E por vezes é um efeito bacana para se colocar, não só nesse tipo de edição, mas em vários tipos de edição dá para você usar esse efeito mate, tá? Usar em infantil, em várias outras opções, gestantes, vários outros tipos de foto dá para usar aí o mate, tá bom? E é isso, eu cliquei aqui eu posso ajustar a quantidade, ó. Se eu levantar bastante, ó, o mate fica um efeito bem forte, tá? Se eu baixar, ele diminui aí o mate. Eu vou deixar aqui, que é só nível de exemplo, e vou fechar. Agora o que eu vou fazer? Ó, vou tirar o mate para vocês verem aí como ficou. Ó. Sem o mate e com o mate. Ficou um efeito bonito, né, galera? Agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas as opções. Eu vou clicar em cima da primeira, pressionar o Shift e vou clicar em cima da última e vou selecionar todas aqui as minhas camadas de ajuste que eu fiz. E agora eu vou pressionar Ctrl G e vou colocar tudo dentro
de uma pasta. E para vermos como ficou essa edição, eu vou desabilitar a pasta. E olha só, antes e depois. Antes e depois. Show de bola, né, pessoal? Uma edição e tanto, né? Um efeito e tanto aí para fazermos aí nos nossos ensaios, né? Essa foto aqui ela faz muito sucesso na internet. Feito isso, você pode salvar a imagem, né? Você vem aqui em arquivo, aí você clica em salvar como, né? Ou pressiona Shift Ctrl S e aí você salva numa pasta do seu computador, dá um nome para a imagem e salva numa pasta qualquer aí da sua preferência, tá? Então essa foi a nossa edição, né, da live de hoje, dessa live que eu queria mostrar para vocês todo aí esse processo no Photoshop em português, né? Tá lá em inglês, dá para seguir tudo, mas de vez em quando aparece uma galera lá pedindo, viu, faz em português e tal, a gente não consegue acompanhar e tal, então já que estamos no Brasil, vamos fazer em português, né? Então é isso, pessoal, vou voltar a imagem para mim aqui na câmera. Mandem um oi para mim aí no chat. Quem estiver comigo aí, alguém tem alguma dúvida sobre a aula ou alguma dúvida sobre fotografia? Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí. Vale a pena investir em uma cropada ou já que vai investir pegar uma DSLR ou mirrorless? Olha só, DSLR, assim ó, deixa eu explicar uma coisa para você. Os conceitos, por exemplo, o conceito de cropada não tem nada a ver com DSLR ou mirrorless. Por exemplo, existe cropada mirrorless e DSLR. DSLR e mirrorless são modelos de câmeras. Crop é o tamanho de sensor, tá? Então, por exemplo, existe DSLR cropado e full frame e existe mirrorless cropado e full frame, tá? Existe aí as duas opções. Agora, tipo assim, ó, dependendo de quanto você quer investir, já vale a pena partir para uma mirrorless, tá? Porque as DSLRs estão cessando aí as fabricações, né? Lente, câmera mesmo, né? Os fabricantes já não estão investindo mais nessa área. Eles estão investindo forte nas mirrorless. E o futuro é mirrorless. Então, dependendo, por exemplo, se você vai investir, vou investir 10 mil reais, eu tenho para investir. Aí vai para mirrorless, cara. Não tem nem dúvida. Tá? Cara, de 5, 6 mil para frente, eu já acho que vale a pena investir em mirrorless. Eu acho que vale na DSLR se você está começando e vai bem por baixo, sabe? Uns 2, 3 mil reais aí no máximo para investir. Aí dá para pegar uma DSLR cropada, né? Para você ir aprendendo, né? E já ir fazendo os ensaios, pegando alguns jobs aí pequenos e tal. Mas se já é para investir, se você não tem nada, não tem lente que vai ter que vender depois, flash, câmera e um monte de coisa, já vai direto para mirrorless, se o seu investimento aí for de uns 6 mil para cima, tá bom? Sem contar que com pouco tempo esse valor pago na câmera já retorna, com certeza. É investimento, né? Tem que auto se pagar. Então, tipo, se você compra uma câmera de entrada por 2 mil reais, digamos aí, um equipamento, né? Usadinho e tal, cara, 2 mil reais você faz rapidinho, você já tirou o valor da câmera, entendeu? Depois o que vira é lucro, aí você troca, vai para mirrorless ou até mesmo DSLR mais full frame, né? Mas já acho que não vale a pena, já acho que vale a pena ir para mirrorless. Leia Araújo, qual foi sua primeira câmera? Minha primeira câmera foi uma T1i, uma Canon T1i. Na época eu queria comprar uma Nikon D90, que eram as câmeras mais novas, né, naquela época. Só que a D90, ela era muito cara. Era lançamento, né? Muito cara. Aí a opção mais barata que eu encontrei, assim, legal, foi a Canon T1i. Aí eu comprei, fiquei bastante tempo com ela, fiz bastante
coisa com ela, muito trabalho. Ela veio com a lente do kit, depois eu troquei, né? Depois eu comprei uma Tamron 1750 f2.8. Fiquei bastante tempo com essa lente, daí troquei, peguei a 175528 da Canon. E depois eu troquei por uma 7D. Aí depois da 7D eu fui trocando aí, fui pegando outras câmeras da Canon e tal. Aí chegou um ponto que eu queria mudar para Nikon, né? Tinha alguns pontos ali que me agradavam mais na Nikon, né? Acabei migrando para Nikon, não é pela qualidade de imagem, tá, pessoal? Quem usa Canon ou Nikon tem qualidade de sobra. Era mais porque a Nikon tinha 2 slots de cartão e eu sou muito medroso com foto, de perder foto e tal, né? E a Canon não tinha naquela época. Aí eu acabei migrando para Nikon, fazia muito casamento e tal, tinha medo de perder aí foto de casamento. E aí acabei, né, passando para Nikon, tive D7000, 7100, 7200 que eu tenho agora, 610, né? Mas ainda não peguei também a mirrorless, tá? Ainda não senti a necessidade de pegar uma mirrorless para o meu trabalho. Mas assim que tiver uma oportunidade aí, é que não está na hora de vender as minhas câmeras, né? Elas estão boas ainda. Mas assim que tiver uma oportunidade, também vou pegar aí uma mirrorless, tá bom? Almir Dambrowski ou Dambrowski? A edição de fotografia de casamento é meio artística ou não? Ó, eu vou falar para você uma coisa muito interessante, essa pergunta sua. Eu sempre peso mão nas minhas edições. Quem me segue aí nos meus ensaios, ou, por exemplo, vocês viram essa edição que a gente acabou de fazer agora aí, né? Ao vivo. Uma edição que é uma edição pesada, né? A gente pesa a mão. Agora, no casamento, eu não peso a mão. Por quê? Porque o casamento, ele é atemporal. Ele não é uma modinha, né? Então, por exemplo, você faz um ensaio hoje, beleza, o ensaio ele passa, a criança cresce, aquela gestante já teve o filho, e aquilo fica para trás, né? Agora, o casamento não, o casamento ele vai ficar para sempre. Então, vamos imaginar que você pesa a mão numa edição, faz uma edição toda artística naquela foto. E daqui 10 anos, essa edição caiu de moda e ficou brega. E você fez um álbum do casamento daquela cliente com aquela edição, que na época era bonito, mas depois ficou brega. E aí, não vai ser um álbum tão bonito, vai ser um álbum que foi só daquela época, né? Então, na fotografia de casamento, quando eu tô pegando menos casamento, eu tô diminuindo um pouco, tá? Mas eu acho que o casamento, ele é atemporal. Então, eu faço aquela edição padrãozão mesmo, sabe? Para deixar aí tudo dentro dos conformes, né? Lógico, não é uma edição simples, é uma edição elaborada e tal, mas nada de modinha, tá? Nada de pesar a mão. E aí eu monto o álbum e tal. Claro, se a cliente falar assim, não, Roberto, faz aí uma edição. Se ela me pedir, né, a noiva me pede, ó, faz uma edição assim, igual isso aqui que eu vi desse ensaio seu, aí a gente faz, ela pediu. Mas eu explico também, falo, ó, o seu casamento ele é temporal. Daqui 50, 60 anos, seus netos vão estar vendo o álbum de casamento, né? Seus filhos, seus netos. Então tem que ser uma coisa que o tempo não deixe brega, tá bom? Jonas Ferreira, cheguei agora na sua live, adoro seus vídeos, super concordo, tenho gráfica. É que você não tem noção do tanto de pessoas que estão refazendo os álbuns porque o HDR, meu Deus, cara. HDR, a turma aplica HDR nas fotos e o pior é que a turma pesa a mão no HDR, né? Cara, fica muito feio. E assim, teve uma época quando surgiu o HDR, era bonito, era legal, né? Ficava um efeito legal, mas aquilo foi tão legal na época que até as câmeras começaram a incluir o HDR no seu próprio firmware ali, né? Eu lembro, a 5D Mark III parece que foi a primeira câmera que saiu com HDR na câmera. Você fazia foto e ela já fazia o HDR. Mas hoje,
cara, você pega um HDR, é coisa assim de... Meu, é horrível. É horrível. Funciona aí uma outra foto de natureza, né? Ou de arquitetura, urbanismo, alguma coisa assim. Mas em fotos de pessoas fica horrível. Eu só fazer um casamento com um efeito HDR, meu Deus do céu. E acaba acontecendo isso aí, ó. Jonas é testemunha aí, trabalha com gráfica e a galera tá aí retrocedendo nessa questão, né? Por quê? Porque foi uma edição pesada aí nas fotografias do casamento, né? Agora ensaio não, galera. Ensaio pode pesar a mão, né? Claro, você não vai fazer uma coisa brega. É o que eu falo, ó. A linha entre o artístico e o brega, ela é muito fina. Passou essa linha, cruzou essa linha, sua foto fica brega. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de editar. E outra coisa que eu falo pra galera, edição não salva foto ruim. Para você editar, a foto tem que estar boa na sua captura. Que nessa foto de hoje, que nós editamos, já é uma foto boa. Eu não desfoquei na edição, né? Eu não melhorei nitidez na edição, qualidade eu não melhorei na edição, porque já é uma foto boa, já é uma foto que estava desfocada, que tinha qualidade, tá? Feito com uma lente, né? Uma lente já pensada para aquele tipo de foto que eu queria, né? Então foi só uma edição ali de cores mesmo, né? Remover algumas coisas ali, uns postes que estavam atrás, e edição de cores. Então a foto ela tem que ser boa na captura, tá? Engana-se quem pensa que vai deixar uma foto ruim, boa na edição. Pode até conseguir, mas o tempo que você vai perder na foto não vale a pena, tá bom? Qual sua opinião dos clientes que fazemos foto e eles pedem as fotos editadas e as que não editou para eles guardarem? Muitas pessoas pedem, mas não gosto muito de enviar. Ó, eu já tenho no meu orçamento escrito em negrito: não entrego fotos sem edição. Eu não entrego. Tanto que até hoje eu nunca tive um cliente que me pediu. Então, num dos itens do meu orçamento já está escrito que as fotos entregues, que as fotos sem edição não serão entregues. Então são aquelas fotos editadas e pronto, tá? Eu faço uma pré-edição quando eu estou montando as provas, tá? Eu vou falar isso para vocês na live de segunda-feira. Quando eu monto as provas, eu já dou uma pré-editada, deixo a foto, né, mais bonita possível para montar as provas e aí mando para o cliente. E depois eu entrego só as fotos editadas, tá? Uma vez, há muito tempo atrás, eu tive uma cliente que ela queria as fotos sem edição e todas. Ela pensou assim, as fotos editadas que vale do seu pacote, então me entregue todas sem edição. Mas tipo assim, ela nem terminou a frase. Eu já cortei e ela não pediu mais. Mas foi só essa vez, nunca mais, porque já está ali estipulado no meu orçamento, tá? E tem uma cliente minha que ela é fotógrafa, tá? Eu tenho 3 clientes que são fotógrafas, na verdade. Mas uma delas me pediu se eu poderia enviar. Mas como ela é fotógrafa, né? Ela era o ensaio gestante dela. Eu fiz a edição, entreguei também o RAW para ela. Falei, colega minha e tal, eu sei que você não vai fazer caca com o RAW, então tome, entreguei o RAW para ela. Mas porque ela era fotógrafa e era amiga minha, tá? Mas entregar foto sem edição eu não entrego, tá bom? É isso aí, galera. E não esqueçam, tá, pessoal? Na descrição tem link para baixar o meu e-book Fotografia Descomplicada, o meu presets, o meu pacote de presets para Lightroom, o Innocence Pack, e também para baixar aqui a imagem que nós usamos na edição, tá? Baixem ela aí e vocês podem usar aí, praticar essa edição, tá bom? E tem o link do meu curso também, tá? Quem tiver curiosidade de ir lá, as matrículas estão fechadas no momento, mas em breve eu vou abrir. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá no curso, tá? Para saber o que aprende no meu curso, tá bom?
Gabriel Veiga, só agradecer pelas informações e ensinamentos compartilhados. Obrigado, grande abraço. Eu que agradeço. E agradeço a todos vocês, tá bom? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui então, tá bom? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta. Um forte abraço para vocês e vejo vocês nas próximas lives. Até mais!